Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Igor Porto e o intuito de eu estar criando esse canal é para estar trazendo para vocês o conteúdo de política, atualidades, ciência, tecnologia e também semanalmente eu vou estar trazendo para vocês a palavra de Deus para estar reconfortando aí nossas vidas. Se você gostou da ideia, deixe seu like, não esqueça de compartilhar com seus amigos e ative o sininho para receber todas as notificações desse canal porque vem coisa nova por aí. E solta o vídeo. Bom, o assunto de hoje é o depoimento do Sérgio Moro. Se você está em outro mundo e não sabe o que está acontecendo lá em Brasília, Brasília veio abaixo quando no dia 24 de abril Sérgio Moro pediu demissão. E aqui eu não preciso explicar muito para vocês quem é Sérgio Moro. Sérgio Moro é um ex-juiz, trabalhou na Lava Jato, tem 22 anos de magistratura nas costas e abriu de mão tudo isso para aceitar o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo. Desculpem os passarinhos, eles não querem deixar eu gravar. Enfim, logo após essa coletiva, dia 24 de abril, o que aconteceu? O doutor Augusto Aras, chefe da Procuradoria-Geral da União, o que ele fez? Ele pediu ao STF uma abertura de inquérito policial para investigar as afirmações do Sérgio Moro. Esse pedido de abertura caiu nas mãos do Celso de Mello, o decano da corte. Aquele mesmo Celso de Mello que sempre se manifesta publicamente contra o Bolsonaro e que também já está deixando o Supremo Tribunal Federal. Provavelmente esse vai ser um dos últimos processos com ele à frente, né? E aí o Celso de Mello determinou que o Moro fosse ouvido em até 5 dias pela Polícia Federal. E ele foi ouvido nesse dia 2 de março, sábado. O depoimento durou quase 8 horas, foi um depoimento bem longo. E aqui a gente vai ver parte por parte o que ele falou nesse depoimento. Primeiro, Sérgio Moro abre o depoimento falando que aquela coletiva de imprensa que ele deu não foi para acusar o Bolsonaro de crime. Pelo contrário, ele fez a coletiva de imprensa apenas para se justificar porque que ele estava deixando o governo, visto que ele é uma figura muito popular, ele é uma figura até maior que o presidente em popularidade e a saída dele do governo era um baque muito grande para o governo. Então ele tinha que explicar para as pessoas por que ele estava pulando fora do barco. E aí ele disse que fez a coletiva de imprensa para dar essas justificativas, né? Palavras de Moro. Quem falou em crime foi a Procuradoria-Geral da República, na requisição da abertura de inquérito. E agora entende que essa avaliação quanto à prática de crime cabe às instituições competentes. O que ele estava querendo dizer? O Moro não é nenhum idiota, o Moro não é bobo. Com esses 22 anos de magistratura, o que ele aprendeu? Que imputar a outras pessoas crimes e não provar também é crime, é calúnia. Então ele espertamente, numa estratégia de defesa, ele diz: olha, eu não disse que o presidente cometeu crimes. Quem falou em crime foi o chefe do MP. E cabe ao STF averiguar se teve crime ou não. Então, dessa forma, ele acaba saindo do enquadramento de calúnia. E aí ele relata que a primeira tentativa de interferência veio em agosto de 2019, quando, na época, o superintendente da Polícia do Rio de Janeiro, da Polícia Federal, era o Ricardo Saad. E o Bolsonaro ligou para o Sérgio Moro querendo trocar o Saad. O Sérgio Moro achou estranho, mas comunicou ao doutor Maurício Valeixo, que era o diretor-geral da PF, e comunicou também ao próprio Saad. E entre os três, conversando entre os três, eles chegaram a uma conclusão que era possível trocar o superintendente do Rio, porque o mesmo já se sentia muito cansado das pressões que vinha recebendo e queria sair. Então, mediante isso, Sérgio Moro aceitou a troca. Porém, o que acontece? O sucessor indicado pela Polícia Federal era o Carlos Henrique, né? E o Bolsonaro, ele deu uma declaração pública dizendo que quem mandava na superintendência era ele ia escolher o nome dele e o nome seria Alexandre Saraiva.
Só que, como vocês devem imaginar, né, o presidente da República ele não é dono de nenhuma superintendência, ele não é dono de nada, porque a Polícia Federal é um órgão de Estado e não de governo. E aí a imprensa ruiu, veio abaixo, o pessoal criticaram, as repercussões foram muito negativas e ele recuou. E quem ganhou essa queda de braço foi o Valeixo, que tinha indicado Carlos Henrique. E esse se tornou o novo superintendente do Rio. Mais tarde, em janeiro de 2020, o assunto retornou com força quando o presidente disse ao ex-ministro que gostaria de nomear o Ramagem. O Alexandre Ramagem é um delegado da Polícia Federal, atualmente ele é chefe da ABIN e ele coordenou a segurança do Bolsonaro durante a campanha, né? Durante a campanha presidencial, depois do atentado de Juiz de Fora, quando o Bolsonaro pegou uma facada, ficou internado, e aí o Ramagem assumiu a segurança dele. E o que acontece? O ministro Moro falou para o presidente: olha, presidente, o Ramagem é muito próximo ao senhor, não vai pegar bem. As pessoas podem fazer especulações, podem dizer que você está querendo interferir politicamente na Polícia Federal e é melhor prevenir do que remediar. Muito contrariado, Bolsonaro aceitou e deixou para lá, desistiu da nomeação do Valeixo. Porém, no começo de março, o Moro estava numa viagem oficial aos Estados Unidos com o Dr. Valeixo. E o Bolsonaro mandou uma mensagem no WhatsApp do Moro. Falou: Moro, é o seguinte, você tem 27 superintendências. Eu só quero uma. Eu só quero a do Rio. Me pergunto eu por que ele só queria a do Rio. O Moro, o que ele disse que ele fez? Ele disse que ele mostrou a mensagem ao Ramagem, estava até disposto a aceitar o pedido, mas ele queria algo em troca. Algo em troca, o que seria? Um motivo. Ele não queria uma barganha, ele só queria um motivo. Ou improdutividade, ou alguma fraude, algum erro, e não tinha nenhum motivo aparente. E aí o Moro deu mais uma declaração ao Bolsonaro, dizendo que: Bolsonaro, eu não posso trocar o superintendente do Rio, porque quem nomeou foi o Valeixo. É o Valeixo quem nomeia, é o Valeixo que indica. Eu não aprovo, eu não veto, eu não tenho poder de nada. A autonomia é 100% dele. E mais uma vez, parecia que o presidente da República tinha entendido e recuado. Só parecia mesmo, porque no dia 22 de abril teve a reunião ministerial para apresentar o Pró-Brasil. E nessa reunião, Bolsonaro disse que ia interferir em todos os ministérios, fez uma série de cobranças a diversos ministros. E nessa reunião houve aí alguma conversa que está sendo requisitada pelo ministro Celso de Mello, né? Houve ali alguma cobrança, alguma ingerência, ou pelo menos tentativa de ingerência da Polícia Federal por meio do presidente, né? E aí também alegam-se que nessa reunião o Augusto Heleno ele disse ao presidente da República que os relatórios de inteligência que ele queria já estavam integrados nos relatórios da CISBIN e da ABIN, que eram repassados diretamente pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal, e que toda a informação de estratégica era repassada para ele, resguardado o sigilo dos inquéritos. No dia 23 de abril, no dia seguinte, o Bolsonaro e o Sérgio Moro se reuniram 9 horas da manhã para conversar a respeito da substituição do Maurício Valeixo. E o Bolsonaro ele disse que o Maurício Valeixo seria trocado. E ele perguntou se podia ser a pedido. E ele nomearia Alexandre Ramagem. Porque era uma pessoa de confiança. O Moro falou para o presidente, segundo o próprio, né, que isso ia representar uma interferência na Polícia Federal. De novo, aquela história. Ele era muito próximo da família e as pessoas poderiam entender errado, que seria melhor prevenir do que remediar.
E o Moro, em seguida, ele se reúne, logo após a reunião, ele se reúne com os generais Braga Neto, Augusto Heleno e Eduardo Ramos, e informou a eles o que estava acontecendo. E disse que se as pressões do presidente continuassem, ele seria obrigado a pedir a conta e também a contar para todo mundo o que estava acontecendo. De noite, nesse mesmo dia, ele, no dia 23, ele recebeu uma ligação, não sei como foi, ele não fala isso no depoimento dele, mas ele disse que soube por fontes desconhecidas que o Maurício Valeixo tinha sido exonerado. E aí ele procurou os mesmos generais para tentar tirar informação a limpo. E ele disse que ele foi ignorado por esses generais e que só soube mesmo da exoneração do Valeixo quando, na madrugada do dia 24 de março, ele descobriu, 24 de abril, perdão, ele descobriu que o Maurício Valeixo realmente tinha sido exonerado porque tinha saído no Diário Oficial da União e edição extra, o qual ele mesmo nem tinha assinado. O Moro, ele também afirma no depoimento dele que ele não delega essa função de assinar documentos a subordinados, que não teria como algum assessor dele ter assinado usando o token dele. E ele também se defende no depoimento das acusações do presidente, que dizem que ele não estava se empenhando nas investigações do caso Adélio Bispo, no caso da facada ao próprio presidente. O Bolsonaro dizia que havia má vontade do ministro em investigar essas coisas. O problema é que a Polícia Federal ela já tinha apreendido os celulares dos advogados do Adélio, mas ela ficou impossibilitada de fazer a perícia por causa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E o Bolsonaro ele queria colar no Sérgio Moro uma imagem de que ele estaria sendo incompetente por não querer investigar isso, quando, na verdade, o Supremo Tribunal Federal tinha proibido a polícia de fazer essa perícia. E essa é o resumo do depoimento do Sérgio Moro, né? Esse é o lado da história do Sérgio Moro. Eu falei aqui contando até mesmo em algumas vezes em primeira pessoa, para que vocês pudessem ter uma experiência imersiva do caso através do lado do Sérgio Moro. Se for o caso, se vocês quiserem, eu também trago um vídeo contando a mesma história, mas como se fosse uma visão do lado do presidente. Fica a critério de vocês. Se gostarem, mais uma vez eu peço, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem. Muito obrigado.